de súbito, e então iremos ter com o Senhor nos ares. Está pequenininha a letra aqui, né? Está ruim para cantar, mas os irmãos conhecem. A capela. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Os de alegria possa então eu sentir que Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, aleluia. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz, foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, aleluia. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Do hino da Alemanha, e uma letra muito bonita. Você está conosco esta noite e ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, conforme a Escritura diz. Se confessarmos Ele como Salvador e Senhor, nós temos salvação. Eu convido você a meditar na letra deste hino, o hino 58 do Cantor Cristão. Sara vai colocar ali para nós. Está conseguindo, Sara? Hã? Não tem. E quantos conhecem? Chora agora. Pecador, confessa e chora. Conhece? Eu acho que é um hino bem conhecido da igreja. Muito bem, nós vamos cantar esse hino. Após esse hino, o irmão Matheus vai chegar com um relatório missionário, do missionário que está no sul do Brasil, que é apoiado pela Igreja Bíblica em Acaraú, o pastor Diego Lacerda. Pecador, confessa e chora teus pecados sem tardar. Olha bem que o tempo foge, é perigo demorar. Louco estás se não te arrependas, sabes que te há de julgar. O Deus reto e justiceiro que te pode condenar. Chora agora as tuas culpas, vai a Deus as confessar. E se não sem mais remédio, tarde então has de chorar. Se a dor aqui te aflige, como então has de sofrer no tormento sem alívio, para sempre padecer. Com remorso e pranto tarde, tu dirás: eu infeliz, eu perverso e desgraçado, Deus chamou-me, eu não quis. Ouve a Deus,
escuta agora, sim, enquanto a vida der, pois naquele grande dia, justiça ele há de ser. Note a segunda estrofe diz: se não, sem mais remédio, tarde então has de chorar. Nós podemos lembrar aqui nessa situação o rico, lá da história do rico e Lázaro, que estava já no tormento eterno, e lá tarde ele chorou e amargurou, porque não podia mais vir para Então a Bíblia não está interessada em provar a existência de Deus. Ela apenas diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra de Deus começa apenas com esse simples versículo e mais nada. Porém, esse simples versículo é determinante para mostrar que Deus existe. Então perceba que a Bíblia não começa, não inicia usando argumentos para provar que Deus existe. Ela não começa com uma abordagem profunda, nem com algum tipo de analogia ou algo semelhante para nos mostrar que o Senhor nosso Deus existe. Ela simplesmente nos diz que Deus criou. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e 1, eu sei que está aí, mas gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nessa passagem a gente vai se deter apenas, irmãos, hoje à noite, nesse termo chamado princípio, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar. Muito obrigado a Deus pela tua palavra, muito obrigado por essa noite, abençoa esse tempo aqui que estaremos reunidos para ouvir a tua palavra. E como foi dito, nós estamos iniciando uma série de estudos no livro de Gênesis, que o Senhor nos dê a capacidade de trazer aquilo para edificar a tua igreja e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Então este pequeno versículo, irmãos, este pequeno verso já refuta os ateístas que dizem Deus não existe. Esse pequeno versículo já refuta os agnósticos, dizendo que nós não podemos conhecer Deus. Esse pequeno versículo já refuta os politeístas que adoram muitos deuses. Este pequeno versículo refuta os panteístas que dizem que toda a natureza é Deus. Este pequeno versículo refuta os materialistas que declaram que a matéria é eterna e nunca foi criada. Este pequeno versículo ensina que os fatalistas que dizem não há um plano divino por trás de toda a criação. Porém, leia comigo o que o autor comentou acerca deste versículo no princípio, acerca desse texto. Existe qualquer coisa particularmente notável na maneira como o Espírito Santo abre este livro sublime. Ele apresenta-nos imediatamente a Deus na sua plenitude essencial do seu ser e no isolamento de sua atuação. Toda matéria preliminar é dispensada. É a Deus que somos trazidos. Ouvimos-lo de fato, quebrando o silêncio e abrindo sobre as trevas da terra com o propósito de fomentar um globo no qual pudesse mostrar o seu eterno poder e sua divindade. Então perceba o que esse autor está nos dizendo.
Deus rompe o silêncio com atos criativos ou com os atos da criação. Deus não agora está se escondendo, mas agora está se manifestando, auto se revelando por meio da sua criação. Porém, eu queria, como eu disse, a gente vai se deter nesse termo princípio, no princípio, e há 3 livros no Novo Testamento que começam com esse termo. O primeiro é Gênesis 1 e 1. O segundo é Marcos 1 e 1. E o terceiro é João 1 e 1. Vamos para João capítulo 1 e verso 1. Certo? João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo. O que João quer nos dizer acerca desse princípio se refere à eternidade, certo? A uma eternidade passada, ou seja, quando Jesus, o Verbo vivo de Deus, existia como Filho de Deus. João não está sugerindo aqui a nós que Jesus teve um começo. Na verdade, o que o apóstolo amado quer destacar nesse texto é que Cristo é o Filho de Deus e que existia antes de todas as coisas. Então, nesse termo aí, no princípio, significa uma eternidade passada. Cristo Jesus já existia antes de todas as coisas. João capítulo 1, verso 3, logo o verso abaixo, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, João não está dizendo que Cristo foi criado, mas João está dizendo que as coisas só existem porque Cristo, essas coisas dependeram de Cristo. Em outras palavras, o termo no princípio, em João 1:1, significa eternidade passada, provando que o Senhor Jesus já existia antes mesmo da criação. Outra passagem também, Colossenses 1:16. Vamos para lá, Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Diz assim, Colossenses 1:16: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo e para ele. Todas as coisas, todo o universo, todos os anjos, toda a criação humana, melhor falando, Adão e Eva, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo e para ele. Então perceba que no princípio de João 1:1 não está falando que Jesus foi criado, mas que ele sempre viveu. Ele é eterno. Mas se fala de uma eternidade passada. Marcos agora, capítulo 1, verso 1. Então, Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho
de Deus. E sempre a ideia de princípio é começo, início. Todavia, a mensagem do Evangelho não começou com o ministério de João Batista. Aqui ele vai falar acerca de João Batista, que vai aparecer e ser a pessoa que vai apresentar logo mais a pessoa de Jesus Cristo. Porém, as boas novas de redenção começou em Gênesis 3 e 15, aonde a serpente seria esmagada pela cabeça. Ela feriria sim o calcanhar, mas seria imediatamente esmagada. Não é a nossa intenção explicar ainda esse verso, ainda não chegou esse tempo. Porém, as boas novas do Evangelho começam em Gênesis. A redenção começa lá. A promessa da salvação é dada no livro de Gênesis ao casal Adão e Eva. Quando nós analisamos, por exemplo, Hebreus 11, percebemos que houve, ou seja, várias pessoas do Antigo Testamento foram salvas, foram redimidas dos seus pecados. Por quê? Porque creram nessa promessa, na promessa de que o Senhor enviaria o Salvador, o Messias. Vamos para Gálatas, capítulo 3, verso 1 a 9, é um texto longo, mas eu faço questão da gente ler esse texto. Gálatas 3, de 1 a 9, fala exclusivamente de pessoas que depositaram sua fé nessa promessa. Gálatas, capítulo 3, verso de 1 a 9. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, está agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso for por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será o que faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados com Abraão, homem creu. Lembra, rapidamente, Paulo está questionando esses irmãos porque eles querem retroceder a lei. Isso porque alguns falsos mestres tinham infiltrado falsos ensinos, dizendo: olha, é necessário que vocês creiam em Cristo, mas também é de suma importância que vocês sigam a lei, principalmente a circuncisão, que vocês façam tal ritual, senão vocês não vão ser salvos. Aí Paulo vem conduzindo esses irmãos e mostrando que a lei é ineficaz, a lei não leva ninguém a ser redimido, a lei não leva ninguém a ser perdoado pelos seus pecados, a lei não faz com que o Senhor justifique as pessoas por seguir a lei, mas somente pela fé em Cristo. De fato, Paulo vai falar logo mais que a lei é como um pedagogo que conduz as pessoas ao pecado. Por isso Paulo faz essas interrogações. Vocês estão seguindo a lei ou seguindo o Espírito ou a
Jesus. Então ele coloca o melhor exemplo do Antigo Testamento, que é Abraão. Abraão não fez nenhuma obra pela qual fosse justificado. Na verdade, Abraão simplesmente confiou na promessa de Deus. Abraão simplesmente creu de todo o coração, e isso foi lhe imputado como justiça, e os seus pecados foram perdoados. Então a gente abre um parêntese aqui bem rápido. Se você não é crente em Jesus Cristo hoje, você não vai ser salvo por meio das suas boas obras, por meio de fazer caridade, por meio de ser um bom filho, por meio de ser um bom trabalhador, por meio de ser um bom estudante. A salvação é unicamente na pessoa de Jesus Cristo, é a fé nele. Você pode ser a melhor pessoa da face da terra, mas para Deus você continua sendo um pecador miserável, depravado, e que merece o castigo eterno, que é o lago de fogo. Mas Deus é tão misericordioso, que Ele fez uma promessa e cumpriu esta promessa enviando Jesus Cristo para morrer por você, ainda que você seja um maldito pecador, assim também como eu era. Assim também como eu era. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, me redimiu, e Deus quer redimir você dos seus pecados. Então, perceba que quando o Evangelho de Marcos fala princípio, não está se referindo à mensagem das boas novas, aquela que foi dita em Gênesis 3:15. Assim, o ministério de João Batista, o precursor de Jesus, ele foi o princípio da proclamação da mensagem de Jesus Cristo. Certo? Eu não sei como está a sua atenção agora, mas a gente vai para uma parte e talvez não dê para terminar hoje. Se você perder domingo, você vai ficar nas nuvens. Uma parte que vai exigir muito a nossa concentração. Qualquer dormida, Jesus pode voltar. Porque é a parte gramática. Quem não gosta de gramática é a pior coisa que tem. Talvez a gente nem chegue hoje, ainda mais quando é uma gramática, uma língua que você talvez não conheça, né? Mas vamos lá. Vamos ver agora o sentido do termo princípio lá em Gênesis, no original. O termo hebraico é Bereshit, que traduzido na nossa língua, como a gente viu, é no princípio. Mas eu quero que você leia comigo Gênesis 10:10. Gênesis 10:10 tem a mesma palavra Bereshit. É a mesma palavra de Gênesis 1:1, certo? Gênesis 10:10. Gênesis 10:10 diz: o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Aqui são os descendentes de Noé, mas como eu disse, eu quero destacar o termo princípio, e fala, o princípio, a palavra é Bereshit. A mesma palavra que está em Gênesis 1:1. Aí você diz, nada demais, verdade, nada demais. Mas o termo aqui significa início de um reino. O termo aqui significa início de algo, certo? Algo iniciou o quê? O reino foi Babel, Ereque. O início do reino dessas pessoas, dessas nações.
Então perceba bem a tradução dessa palavra no princípio. Significa início de alguma coisa. Mas aqui é o início de um reino. Êxodo 34, 26. Êxodo 34, 26. Eu vou ler nessa versão. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhe um cabrito no leite da sua própria mão. Então perceba que não tem a palavra princípio na nossa tradução, mas tem a palavra Bereshit. Só que essa palavra Bereshit, ela tem a mesma raiz para descrever primazia ou proeminência de algo. Na verdade, o que o texto quer destacar aqui é a parte mais importante dos primeiros frutos. Então, a nossa tradução na língua portuguesa traduziu o termo Bereshit como primeiros frutos, ou primeiros. Certo? Vamos para Gênesis 1, que é o nosso texto principal. O termo Bereshit ele é composto de apenas de seis letras no hebraico, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas, certo? Mas não é um termo tão simples como você lê no português. Ao contrário, é bem mais complexo do que nós imaginamos. É uma palavra que na língua hebraica ela é o único termo usado no Gênesis 1 que tem uma tradução altamente diferente e que faz uma diferença enorme. Como a gente sabe, Bereshit significa no princípio de, se for traduzido literalmente. Entende aí? A pergunta é, no princípio de quê? No princípio de quê? Então, se a gente juntar o texto completo, traduzindo literalmente, quem for professor de português vai achar algo estranho. No princípio de criou Deus os céus e a terra. Então, se traduzirmos fielmente o texto na sua língua original, nós vamos perceber que não faz sentido. A primeira parte do versículo ela não se encaixa na forma verbal do verbo criou que está no passado. Não se encaixa, fica desconexo. Não tem uma ligação lógica, gramaticalmente falando. Então, alguns estudiosos da lei notaram essa inconsistência gramatical, certo? E é interessante que essa palavra, para ser correto só no princípio, tirando de, não tinha que ser Bereshit, tinha que ser outra palavra. Tinha que ser essa palavra aqui. Já eu vou lhe mostrar. Tinha que ser essa. Barishonar. Para traduzir corretamente no princípio e tirando de, teria que ser usado essa palavra aí. Certo? E essa palavra, ela aparece mais de 20 vezes. Mas ela não aparece no versículo 1 e 1 de Gênesis, capítulo 1 e 1 de Gênesis. A questão é, por quê? Você tem que fazer essa pergunta, então, por que Deus não usou Barishonar para poder seguir uma gramática, até na língua hebraica também, corretamente? Por que Deus usou Bereshit?
Na língua hebraica tem uma conjugação que se chama uso do construto genitivo. Falando de uma forma bem simples, o genitivo é algo que dá posse das coisas. Por exemplo, eu tenho um exemplo em português, o templo da igreja bíblica em Acaraú. Aqui nós usamos a preposição, certo? Aí não apareceu, né? Tudo bem. A preposição de, mais o artigo a, que dá igual o quê? Tá, não é? O templo da igreja, certo? O hebraico bíblico, ele também tem a sua forma de dar posse às coisas. E essa forma é no genitivo, que é chamada de construto, o uso construto genitivo. Simplificando para você, gramaticalmente falando, Bereshit, no princípio, é constituído de duas partes. Esse termo Bereshit. Então, deixa eu colocar aqui. Temos a palavra Bereshit, então ele tem duas partes. A palavra primeira é Bet, certo? A segunda letra, da língua hebraica. Bet, que significa em. Traduzindo na nossa língua, Bet quer dizer em. A segunda palavra é Reshit. E Reshit significa início. Assim, para formarmos a palavra no início, precisaríamos da preposição em, certo? Eu acho que vai ter aqui. Precisaria da preposição em, mais o artigo a, para dar o quê? No princípio. Certo? Então, essa seria o correto, certo? Preposição o, está aqui, certo? Essa palavra o, certo? No hebraico, lê ha, certo? Então, a palavra é ha. Então, o artigo definido em hebraico, o termo é ha. E quando combinado com a consoante bet, essa palavra lá, está vendo? Ha, que é o artigo o da nossa língua. Bet, que é a preposição em, certo? Então, juntando o a, o ha com mais bet, o H some na língua hebraica. Então fica apenas o A. E aí sim poderia ser igual ao B somente. Parece complicado, né, o hebraico? Mas não é não, porque é a língua oficial lá do céu. Então não se perturbe aqui. Eu vou tentar definir para você novamente aqui. Nós sabemos que a preposição bet é em, certo? Na língua hebraica é o bet, certo? E o artigo o é ra, na língua hebraica, ra. Quem faz karatê diz ra, né? Ra, ratibum, né? Quando o bet se junta com o H, o H fica mudo, ele perde, ele some, para que assim a gente tenha essa letrinha B, que é a letra bet, entende? Vai ficar só um B. Aonde que você quer chegar, pastor? Aí eu vou mostrar aqui, certo? Bet mais A é igual a Ba. Não é bate, é pá. E sabe por que é pá? Porque vai formar a palavra Bereshit. Como é que está no início lá de Gênesis 1:1? No original, língua grega, ou hebraico, perdão, Bereshit. Está Bereshit. Na gramática hebraica ela vai estar assim, mas não está. Está lá é
Bareshit. E Bareshit, irmãos, é literalmente no princípio. Eu sei que muitos não estão entendendo, mas eu só quero que você vai entender agora. Lá em Gênesis 1 tem Bereshit. Se formos seguir a língua ou a gramática hebraica no uso construto de genitivo, a forma seria Bareshit. Mas não está. Está Bereshit e não Bareshit. A pergunta que se faz é: quem errou? Quem foi que errou? Moisés errou? Deus errou? Não. Há um propósito nisso. Há um propósito para Deus usar Bereshit. Ao invés de termos um A após a letra B, certo? Não tem aqui, deixa eu ver. Está aqui a palavra, Bareshit. Então, é o que forma lá. E eu vou passar no próximo slide. Lembra? Tem Bareshit e Bereshit. Bareshit no princípio. Bereshit no princípio de. Certo? No princípio de. Só que lá em Gênesis 1 diz assim: no princípio ainda tem uma vírgula. No princípio de ainda tem uma vírgula. A língua hebraica chama essa palavra de Shivá, essa vírgula, certo? Por quê? Porque em Bereshit era para ter um A no lugar do E. Mas tem um E. Não tem um A para poder formar Bereshit. E aí aparece um E. Agora, por incrível que pareça, essa palavra Shivá é uma vírgulazinha em cima de Bereshit. É uma das letras. E que significa é. E ainda continua Bereshit. E a pergunta é: por que Bereshit? E essa simples mudança, irmãos, tirando o A e colocando o E, faz uma enorme diferença. Faz uma enorme diferença. Há uma razão pela qual Deus fez isso. Eu quero que você leia comigo, está no princípio de, certo? Bereshit. Leia comigo Jeremias 26:1, a gente está chegando ao final. E eu quero que você ainda aguente. Eu só quero que você entenda no final o que significa Bereshit. No princípio de, traduzindo literalmente. Jeremias 26, verso 1, ele vai nos mostrar a palavra Bereshit, a mesma de Gênesis 1 em 1. Acompanhe comigo na leitura, se a sua versão estiver correta com a minha. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias. Perceba a palavra Bereshit, no princípio do. Gramaticalmente estaria incorreto, no princípio reinado de Jeoaquim. Não, porque a palavra está diretamente aqui, no princípio do reinado de Jeoaquim. Então está correto. Então o escritor Jeremias, ele escreveu corretamente a língua hebraica na sua forma verbal, para indicar acerca do reinado de Jeoaquim, no princípio do reinado de Jeoaquim. Então está corretamente tanto no português como na língua hebraica. E lembra que a palavra Bereshit, ela tem uma vírgula que eu falei, que é logo depois do verbo criou, e aí é que não combina mesmo com o texto, aí é que não combina mesmo com a frase gramatical. Eu quero
mostrar aqui, né, no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias. Então perceba bem, no princípio a palavra Bereshit, a mesma palavra lá de Gênesis 1 e 1. Voltemos novamente para Gênesis 1. No princípio, está vendo, literalmente, criou Deus os céus e a terra. Não faz sentido. Se tiver alguém, professor de português aqui, e disser assim, não, pastor, faz sentido sim. Então diga ou se cale para sempre. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra, não faz sentido. Não há nenhuma conexão aí. Agora, não há, certo, em nenhuma outra passagem das Escrituras que contenham esse tipo de construção aí, desconexo. Lembra de Joaquim, Jeremias, que a gente leu, 26? Está certo, é a mesma palavra, na mesma forma gramatical, mas em Gênesis não. É o único caso. Qual é a mensagem que Deus quer nos transmitir? E a explicação, irmãos, há uma explicação para essa construção, e de fato é proposital. Deus fez de forma proposital. Porque a palavra Bereshit, aqui, nesse verbo de Gênesis 1, é uma leitura reflexiva. É uma leitura que volta a si mesmo. E ela causa um efeito superlativo. Então, literalmente, se é que eu posso dizer, do literal para o literal, se formos traduzir o termo Bereshit, em Gênesis 1 e 1, seria no princípio dos princípios. Ou no mais absoluto princípio. E o que isso tem a ver, pastor, com a história da criação? O que isso tem a ver com a história da criação? É uma palavra excepcional. Ela expressa um conceito excepcional. É um princípio absoluto. É o início que vem de um nada. Em outras palavras, o que eu quero dizer é restante. A primeira palavra da Bíblia, ela não pode, é porque faltou a luzinha aqui, eu quebrei quarta-feira, mas a primeira palavra do verso 1, do capítulo 1 de Gênesis, ela não pode de forma nenhuma se conectar, se ligar com o que venha depois, com o restante. Por quê? Porque é algo que fala não apenas do universo do ponto de partida, mas é que fala que Deus deu o ponto de partida, que Deus é o ponto de partida da sua criação. Então, gramaticalmente pode estar errado para algumas pessoas, mas para o Senhor não. Ele fez isso de propósito. Por quê? O que existia antes de Deus? Nada. Então não posso dizer no princípio, porque quando eu digo no princípio, algo existe além de mim. No princípio eu fui à praia, então algo existe além de mim, depois de mim. Mas quando Deus disse no princípio, o dia Ele está dizendo no mais absoluto princípio. Antes de Ele não existir nada, ou seja, não existia nada. Deus rompe as barreiras. É por isso que é difícil nós entendermos toda esta perfeição, toda essa criação de Deus. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia obra de suas mãos. Então, no princípio, a palavra Bereshit, irmãos, significa isso. Um tempo
que antes do tempo. Antes mesmo do tempo existir, Deus já existia. Por isso que quem escreveu na língua hebraica não tinha como conectar, criou Deus os céus e a terra com a palavra Bereshit, porque essa palavra Bereshit só pode ser traduzida a pessoa de Deus. Ele é o mais absoluto dos princípios. Antes mesmo de Deus criar, um tempo que é antes do tempo. Entenda isso. Lembra quando Deus diz, haja luz? Antes de Deus manifestar os seus atos criativos, não existia tempo, não existia espaço, não existia nada. É por isso que a tradução é no princípio de quê? No princípio de quê? No princípio que houvesse tempo. O princípio dos princípios. Deus começou a sua atividade criativa. Aí eu quero ler Romanos 4:17 para a gente terminar com esse verso. Eu espero que você tenha entendido que é Bereshit. Não é uma simples palavra. Não é no princípio apenas. É um princípio em que nada existia. É um tempo que é antes do tempo. Romanos 4:17, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Em um tempo que antes do tempo criou Deus os céus e a terra. Não tente compreender como foi isso. Isso é só para Deus. Porque nós vivemos por meio do tempo e do tempo. Nós dependemos do tempo, mas Deus nunca depende disso. Que o nosso Deus nos abençoe. E veja quão grande é o Deus que você tem. Em tempo antes do tempo, Ele diz: haja luz, haja isso, haja. Só Ele pode fazer isso. Então, todas as vezes que você lê Gênesis 1, que é o versículo mais fácil de decorar, entenda que no princípio não é uma palavra qualquer. Não é as palavrazinhas que a gente viu como início de algo, como as primícias, como início do Evangelho. Não é. É uma palavra que não pode se conectar com nada mais, porque não existia. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Abençoa o irmão Luciano, que foi à igreja de Marcos levar a tua palavra, mostrar de volta em segurança e paz. Abençoa o restante desse culto e que tudo seja feito para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você que deu um nó na cabeça de alguém. Alguns está dormindo, eu vou dormir, pastor, não vou nem escutar não. Mas só quero que você entenda. Nem sempre uma palavra tem o mesmo sentido quando a gente lê, né?